Bom dia, José e Aline. Me tira uma dúvida, vocês preferem passar o vídeo da apresentação mesmo? Preferem que eu passe aqui ou vocês preferem apresentar agora? Eu prefiro que seja reproduzido o vídeo, por favor. Tá, ok, obrigado, Igor. Também. Pode ser o vídeo. Uhum. Uhum. Tá bom, Bom, obrigado. acho que o primeiro trabalho é o da Aline, né? Para onde eu vou, as variáveis de influência no processo. Mas, mas vamos esperar um pouco mais ou acho que já poderíamos começar, Wendel, Porque nos apresentando? tá faltando Tá faltando Tá alguém? É faltando um um trabalho são aí. trabalho. três trabalhos. Se a É, gente puder, de repente, esperar mais uns 5 minutinhos, acho que não tem problema, assim, né? Talvez questão de conexão, enfim. Vocês concordam em esperar mais 5 minutos? Pode ser? Sim, pode? tranquilo. Imaginando se fosse o meu Ah, caso. Ó, tá chegou. aí, ó. Pode café. Chegou agora. Oi, bom dia, Edkel. Tá ouvindo a gente, Edkel? Opa, agora tô. Tá sim? Então, bom dia. Bom dia. Então, gente, você prefere realizar a apresentação do vídeo ou fazer a apresentação Ó, ah, eu ao vivo acho que agora? o problema é que são 8 minutos e deu um trabalho para resumir aquilo. A minha primeira tentativa deu 20, depois 19. Para chegar em 8 foi tão complicado que eu acho Então, que é mas melhor você acha que você conseguiria apresentar, é porque o tempo é limitado mesmo, em 8 ou pode ser o vídeo que já está no formato certinho que você deixar o conseguiu? vídeo que está em 8,45, porque se eu for falar, Ah, você vai você estourar. tá bom, tudo bem. Ah, então, gente, bom dia, né? Eu sou o Rodrigo, eu sou professor do mestrado e doutorado em hospitalidade da Universidade Anhembi Morumbi e atuarei hoje como moderador dessa sessão, tá bom? O Wendel vai se apresentar e ele vai também nos ajudar na sessão de hoje. Bom dia, pessoal. Meu nome é Wendel, eu sou doutorando em administração na Universidade Federal de Pernambuco e eu estou aqui hoje para auxiliar a sessão e aprender um pouco com vocês, com o professor, tá? Professor, eu posso ver com Pode, o vídeo? acho que o primeiro trabalho é da Aline, né? Tá, ok. Na ordem. Vamos ver. Então vai ser assim, primeiro vem a apresentação, 8 minutos para a gente falar sobre o trabalho, até 8 minutos, né? E depois passamos para o próximo trabalho. Bom, são três hoje. Me chamo Aline, sou professora do Departamento de Administração Pública da ESAD UDESC, Universidade de Santa Catarina. E eu estou aqui para mostrar O som saiu. esse trabalho é fruto da dissertação de mestrado da Daniela Elisa Platt, no qual eu fui orientadora, e contribuiu aqui também a Aniela Guedes, que é a nossa mestranda aqui do GPM, do Grupo de Estudos Específicos de Marketing. Começo perguntando para vocês como é que vocês viajam, né? O que vocês levam em consideração aí sobre o destino turístico? Os atrativos do destino, o custo-benefício da viagem, se vocês vão viajar em família ou sozinhos, a segurança do local, se é muito distante. Com essas perguntas e outras, são as variáveis que vão influenciar na tomada de decisão e nós observamos, percebemos que essa matemática é relevante com implicações gerenciais e acadêmicas. Só que, apesar dessa relevância matemática, dentro das organizações, gestores turísticos, agentes de viagem, os próprios turistas, as publicações da área, elas normalmente são focadas em um conjunto específico de variáveis, ou na influência de uma variável sobre as outras, né? Por exemplo, o risco, como isso afeta na percepção de outras variáveis, como a imagem do destino afeta a percepção de outras variáveis ou o processo de escolha do turista pelo destino turístico. Nós não identificamos um conjunto que abarca, né, várias variáveis de uma única vez. E também nós observamos aí na literatura poucos modelos de tomada de decisão sobre a escolha de destinos turísticos. Normalmente, os que existem são adaptações de modelos existentes, como o modelo de comportamento de escolha de compra do Blackwell Engel e Miniali, que é bastante conhecido dentro do campo.
Outro ponto importante sobre pesquisa nessa área é que elas se concentram na percepção do turista e nenhuma delas trouxe aí a visão dos especialistas, por exemplo. E aí, a partir daí, nós observamos isso numa lacuna de pesquisa e trouxemos essa seguinte pergunta: quais são as variáveis que influenciam a escolha de destinos turísticos na percepção de especialistas? O objetivo geral é justamente identificar essas variáveis na percepção de agentes de turismo, pesquisadores, consultores e professores do campo. Em relação à literatura, nós destacamos aqui as variáveis que push and pull, né, que são os fatores internos que motivam, direcionam o turista em direção ao destino, e aqueles fatores externos, né, que fazem com que o destino chegue até o turista motivo, o turista que são chamados de fatores de pull. Esses variáveis push foram inicialmente apresentadas por Crompton em 1979, e fizeram várias adaptações desses estudos, e no campo do turismo a gente observa um estudo aí de Abel e colegas, publicado em 2020. Nós identificamos na literatura, fizemos arrazoado, né, um levantamento aí de vários estudos que fazem essa temática, e identificamos com mais incidência essas variáveis que estão apresentadas aí no slide para vocês, os fatores sociodemográficos, psicológicos, sociais, aspectos de destino, riscos, incertezas e outras variáveis, como facilidade de compra, situação financeira do turista, entre aqueles mais recorrentes na literatura acadêmica. Passando, então, para os procedimentos metodológicos, sendo visto aí a parte da literatura, essa é uma pesquisa que classifica como exploratória qualitativa. A coleta de dados ela foi feita com pesquisa bibliográfica, mas a pesquisa de campo nós realizamos entrevistas em profundidade. O foco é especialistas, então nós selecionamos 10 especialistas, são 3 agentes de viagem, 7 pesquisadores e professores, todos eles tinham que ter 5 anos de experiência, pelo menos, no setor de turismo, e esse foi o critério de julgamento que está utilizado. Alguns dos pesquisadores são pesquisadores que receberam já várias premiações, são pesquisadores assistentes no campo do turismo. Todos eles atuam em região. Os destinos mais procurados do mundo, importante considerar que a Airbnb é uma plataforma que tem mais de 5 bilhões de anfitriões e mais de 1,5 bilhão de hóspedes, né, que já passaram pela plataforma. Essas entrevistas elas foram feitas em março de 2022 pelo WhatsApp, foram feitos 15 convites e com 10 respostas positivas. Essas entrevistas foram gravadas, transcritas, e depois foi feito um uso de análise sistemática para análise dos dados com a utilização do Atlas TI, né, como software de apoio. E nessa análise foram gerados 42 códigos, que foram agrupados em 14 categorias, e depois em 5 macrodimensões principais. Essas dimensões foram aspectos de destino, apareceu bastante na fala dos entrevistados, 119 menções, seguido por perfil sociodemográfico dos turistas, risco de incerteza, aspectos psicológicos e aspectos sociais. Então, nós trazemos essa imagem, enquadrando essas 5 dimensões entre variáveis por push, que é o aspecto de destino, que foi a variável mais citada, mais ou menos meio do quadro, porque ela assume questões que fazem com que o turista surja de uma motivação do turista, outras elas vêm como fator de divulgação, de promoção do próprio destino, então ela pode assumir essas duas características. Mas, em segundo lugar, nós vamos ter o sociodemográfico, que é uma característica do turista que faz com que ele opte por um determinado destino, então a gente vê em gênero, idade, renda, estado civil, estágio de vida, em relação à família, e, obviamente, o perfil psicográfico, que daí trata das motivações mesmo, personalidade, questões bem internas, como elementos de push. E entre as variáveis por, nós vemos aí riscos e incertezas, aí, inclusive, que podem referir um destino, né, criminalidade, problemas de saúde pública, a própria pandemia, tensões políticas, são questões que podem afastar um turista do destino, ou mesmo a sua vertente contrária, trazer, né? Então, criminalidade é um lugar seguro, pode ser considerado uma variável que puxa o turista para o destino. E aí também os aspectos sociais, as relações, família, redes sociais, influenciadores também foram bastante presentes na fala dos entrevistados como elementos que vão empurrar o destino para o turista, né? Então são internos, mas são externos e puxam, então, o turista ou empurram o destino para o turista. Então, fechando a apresentação, nós vemos que é um tema bastante complexo, porque nós vemos que essas variáveis elas são várias, elas não atuam isoladamente, elas mudam de pessoa para um grupo de pessoas. Então, esse
uma temática de estudo bastante interessante, né? Apesar de haver bastante contribuição na área, nós entendemos que esse estudo amplia esse olhar ao projeto dos especialistas, que corrobora já com a literatura que foi identificada. Nós trazemos como principais achados os aspectos de destino e as redes sociais, que são fatores altamente relevantes aí no contexto de variáveis que afetam a tomada de decisão dos turistas, e que, dentro desse processo demográfico, a família tem um peso bastante considerável na escolha do destino. Temos algumas implicações gerenciais, tanto para agentes de viagem, como gestores do destino, saber como melhor se comunicar com o turista considerando essas informações, e também um mapeamento do risco e incerteza do destino, uma vez que ele pode ter impactos bastante negativos aí na repulsa do turista pelo local. Nós sugerimos aí as pesquisas qualitativas e grupos focais com possibilidades de estudos futuros, uma vez que as pesquisas FOINT, inclusive com o modelo já conhecido do survey, são os formatos mais usados nesse modelo de pesquisa. É isso, essas são as principais referências. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, Aline. Parabéns pelo trabalho. Eu achei bastante interessante a forma do modelo que você elaborou. Esse modelo, ele veio de uma dissertação, de uma tese? Ele... Sim, veio de Oi, uma dissertação. Oi, estão me ouvindo? tô, sim. Primeiro, eu quero só informar que a Anne, ela entrou, ela também é coautora do artigo, né? Então, temos dois autores aqui presentes. Uhum, Esse é um trabalho que veio de uma dissertação, a dissertação da Daniele. Ela defendeu em 2022, então, teve até vocês viram ali, né, notaram na parte da coleta de dados, foi feito em 2022 e apresentado, então teve um contexto de pandemia que foi permeado o desenvolvimento do trabalho. E aí, mais recentemente, a gente retomou o estudo, fez algumas atualizações de revisão bibliográfica, e a Anne entrou colaborando aí com algumas questões relacionadas a isso. Mas, sim, ele é um trabalho que vem aí da dissertação dela uhum. com alguns ajustes, né? E aí, enfim, né, melhorias, enfim. Eu achei interessante a ligação das variáveis, né, que foram realizadas, né, de aspectos dos fatores push. Essa forma de classificar foi baseada em outros autores, né, que vocês utilizaram, e a dissertação dela meio que consolidou tudo isso, né? Eu achei interessante, né, como você traz os resultados do impacto da família, das redes sociais, né, não só do interesse do viajante em si, né? Tem todo outro Uhum. aspectos mais amplos, mais complexos na tomada de decisão, né? E às vezes quando as pesquisas vão apenas no turista, às vezes focado só nele, né? E essa visão mais ampla, acho que traz um olhar mais interessante para quem trabalha com gestão de destinos turísticos, né? Quanto a isso, acho que o seu trabalho contribuiu bastante pro A que se gente propôs. a gente usou muito a referência do Woodside Siricaia, que é uma publicação que a gente entendeu assim uma das mais interessantes dentro desse aspecto de estudos de variáveis e modelos de tomada de decisão para o turista. Mas eles são autores que eles reforçam essa questão do turista como principal decisor, e aí fica um pouco secundário essa questão dos outros elementos que influenciam. E isso nos chamou a atenção também, Rodrigo, de uma questão de curiosidade mesmo, assim, né, na coleta de dados, como na visão dos especialistas, e quando a gente vai para agentes de turismo que estão lá na ponta, que conversam, né, com as pessoas que querem viajar, como eles também reforçam essa questão de que o viajante, ele não, né, dependendo do perfil, ele não vai sozinho, ele vai com um elemento, com pessoas da família, ou se ele vai sozinho, mas viaja em conjunto, ele vai trazer a opinião dessas outras pessoas, ou ainda a questão das redes sociais, dos influenciadores, né? O que eu vejo nas redes sociais, alguém que eu sigo que foi para algum lugar, então acaba sendo um fator determinante aí dentro desse contexto, não atuando isoladamente, mas um fator de destaque que pode ter implicações gerenciais bem marcantes, né? E quando a gente fala de estratégias de promoção de local, de abordagem de venda, de abordagem, Uhum, né, de como eu vou trabalhar com o turista lá na ponta, né?
que eu vou apresentar Sim. para ele, que perguntas eu vou fazer para entender esse perfil e poder encaixar melhor numa viagem que faça sentido Aham. não só para ele, mas para o conjunto. Porque às vezes o agente, né, ele é tão focado no que ele conhece do conhecimento próprio dele, do local, ou do que o turista está falando para ele, que às vezes pode considerar tudo isso que está em volta, né, que às vezes não está mapeado. José, tem alguma pergunta? Eu gostaria de fazer um comentário sobre o trabalho da Aline. Parabéns, Aline, primeiramente, pela pesquisa. Um ponto que chama atenção é que você tem uma lacuna muito bem definida, né? Dos estudos que tem essa ausência realmente da percepção dos especialistas, né? E uma lacuna é muito sempre importante para que o trabalho tenha uma relevância. E aí eu sugiro, encorajo, que você também teste esse modelo quantitativamente, né? Você, de repente, ampliar a amostra. O caráter qualitativo do estudo, com certeza, não tira o mérito, tá? Um estudo muito bom, mas se você quer ter uma relevância ainda maior, de repente pensando em uma publicação em revista que tem esse viés mais quantitativo, seria muito interessante você ampliar essa amostra para testar essas variáveis com um método quantitativo, né? E aí a relevância do estudo seria reforçada, né? Fortalecida. Mas está muito bom também o trabalho, então parabéns pela pesquisa e pela Anne, né? Que também está aqui na sala. Sim. Isso. Mais alguma pergunta, pessoal? Comentário? Só um comentário falando da metodologia também. Me chamou a atenção também, Aline, a questão de ser uma pesquisa qualitativa. Isso me chamou muito a atenção, porque, como você falou, a maioria dos estudos sobre intenção de visita e tal são quantitativas e são da perspectiva do turista, né? Como o José falou, é interessante também fazer uma pesquisa quantitativa dos profissionais. Mas eu achei bacana trazer aprofundar essa discussão de forma qualitativa, porque eu realizei uma pesquisa sobre intenção de visita também, e ela também foi quantitativa. E aí isso me chamou a atenção, a metodologia que tu utilizou. Achei bacana isso. Parabéns, tá? Nada, pessoal. Também obrigada, José. As colocações já anotei aqui. A gente tinha considerado como estudos futuros uma fase quali com turistas, né? Mas porque fazer com esse perfil de trade nem sempre, né? A gente não executou. Talvez funcione, né? A gente ficou pensando assim, vai ser mais difícil conseguir um quantitativo representativo, né, de uma qualidade de amostra de público organizacional. Às vezes é mais complicado porque ele está muito difuso, né? Mas achei bem boa assim essa colocação. Acho que é um ponto de avanço no trabalho, pode ajudar bastante aí em estudos futuros. Então, tá. Obrigado, Aline. Então podemos partir para o próximo trabalho, que é do Anderson, José e Júlio, Sharing Tourism Experience on Social Media, a study based on fear of missing out and digital extended self. Então, pode cadê? O Wendel poderia compartilhar o vídeo, por favor? Ou sim, professor, vou compartilhar. Uhum. Olá a todos, eu me chamo José William de Queiroz Barbosa, sou doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Turismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e eu vou apresentar o artigo intitulado Sharing Tourism Experiences on Social Media, a Study Based on Fear of Missing Out, FOMO and Digital Extended Self. Esse trabalho foi orientado pelo professor Anderson Gomes de Souza, da Universidade Federal de Pernambuco, e também participou dessa pesquisa o professor Júlio César Ferro de Guimarães, também da UFPE. Então, a pesquisa parte da problemática de que cada vez mais
principalmente nos dias atuais, é comum o compartilhamento online de experiências de viagens. As pessoas, quando viajam, se preocupam em postar o que estão fazendo nas suas experiências turísticas. E as viagens acabam sendo elementos que podem ser utilizados como forma complementar do processo de constituição do self de alguns indivíduos, constituindo uma identidade digital para essas pessoas. O conceito de self, daqui a pouco eu vou explicar para ficar um pouco mais claro, mas é a noção de tudo aquilo que faz parte do indivíduo e forma o seu eu. E, com isso, surge também a necessidade de manter as redes sempre atualizadas, provocando assim o fenômeno FOMO, que é o Fear of Missing Out, ou seja, aquele medo, aquele receio de estar desatualizado nas redes sociais. Então, com base nisso, o objetivo da pesquisa é investigar de que modo o fenômeno FOMO e o eu estendido no ambiente digital se relacionam com o hábito e as razões dos indivíduos para o compartilhamento de experiências turísticas nas mídias sociais. Essa pesquisa é relevante no sentido de que contribui para os estudos sobre comportamento de consumo no setor turístico, principalmente em função da forma como os indivíduos têm se relacionado com as plataformas digitais de interação ultimamente. No referencial teórico, nós abordamos dois construtos principais, que é o eu estendido digital, significa aquela noção de que as pessoas utilizam suas posses, e posses aqui entendido sobre tudo aquilo que o indivíduo considera que faz parte da sua identidade, para ampliar seu eu e construir sua identidade no âmbito digital. Essa é a proposição de Belk, 2016. E o FOMO representa o forte desejo das pessoas em manterem-se sempre atualizadas sobre o que os outros indivíduos, principalmente seus amigos, andam fazendo nas redes sociais. Então, esse é o modelo teórico da pesquisa. Nós temos aqui 4 construtos, né? Os hábitos de compartilhamento, as razões, o FOMO e o eu estendido digital. Em relação ao método, trata-se de uma pesquisa quantitativa de caráter descritivo. Nós coletamos os dados a partir de um survey online do Google Forms, obtivemos 371 casos válidos, e os itens da pesquisa foram mensurados a partir de uma escala Likert de 5 pontos. E aí nós usamos 4 escalas adaptadas para a mensuração de cada um dos 4 construtos investigados. Para analisar os dados, utilizamos o software SPSS e o ENOS, na versão 21. Fizemos, primeiramente, a análise descritiva dos itens do questionário e também para traçar o perfil da amostra. Depois fizemos a análise fatorial, exploratória e confirmatória e, por fim, o teste das hipóteses por meio da modelagem de equações estruturais. Então, aqui são os resultados do perfil da amostra. Percebemos a maioria do sexo feminino, de gênero feminino, 58,6%. A maior parte da amostra tem entre 21 a 40 anos. Boa parte também da amostra possui pós-graduação. A renda mensal familiar, para 31,8% da amostra, ficou acima de R$ 9.100,100. Nordeste é a maior parte dos respondentes, 53,6%, a região de residência. Mas também temos respondentes no Sudeste e no Sul. Frequência de viagem. Os participantes, a maioria, viajam 1 ou 2 vezes por ano. O principal motivo é férias ou lazer. E eles utilizam o Instagram como principal rede social para compartilhar experiências turísticas. Aqui é o resultado da análise fatorial exploratória. Então, tem os índices ajustados, né, índices considerados bons, conforme aqui o alfa de Kronberg, acima de 0,7. O KMO, que indica a adequação da amostra, acima de 0,6. O teste de Barley, a variância explicada, também com boas porcentagens, e a confiabilidade composta, todas acima de 0,7, conforme indica a literatura. Além disso, as cargas fatoriais, a maioria, na verdade, foram acima de 0,7, e as comunalidades, a maioria também acima de 0,5, indicando um bom ajuste estatístico. Aqui é o resultado da validação. Então, nós temos a validade convergente, acima de 0,5, índices ok. Somente tivemos um probleminha aqui
no FOMO, que é a barreira convergente, ficou um pouco abaixo de 0,5, mas aceitamos esse valor porque os itens desse construto eram fundamentais para o entendimento da dimensão. Além disso, teve outro probleminha aqui na correlação FOMO e hábitos de compartilhamento, mas essa era uma correlação já prevista teoricamente. Então, também faz parte das análises da pesquisa. Esse é o modelo com os coeficientes. Então, temos aqui os betas dos caminhos estruturais, aqui as cargas fatoriais e os 4 construtos que formam o modelo. Aqui são os índices de ajuste do modelo. Então, somente o NFI e o AGFI ficaram um pouco abaixo do recomendado, 0,9, mas todos os demais estão adequados. As hipóteses, das 5 hipóteses levantadas, apenas uma não foi confirmada, que é a relação entre eu-estendedor digital e hábitos de compartilhamento. Então, na pesquisa, constatamos que essa relação não foi confirmada. Todas as demais foram confirmadas no modelo estrutural. Partindo para a conclusão agora, como contribuições teóricas, nós temos contribuir para os estudos sobre mídias sociais e turismo, também as pesquisas sobre comportamento do consumidor no turismo, já que investigam os hábitos de compartilhamento de experiências turísticas nas redes sociais, e também investigar o FOMO e o estilo digital no turismo, que não é muito frequente nas pesquisas em turismo especificamente. Como contribuições práticas, nós oferecemos alguns insights para os profissionais de marketing turístico para tornar os destinos instagramáveis, ou seja, fornecer aparatos que favoreçam essa condição de um destino que o cliente, que o visitante sinta vontade de postar nas redes sociais. E utilizar também as redes sociais oficiais do destino para estimular o compartilhamento pelos turistas. Para pesquisas futuras, sugere-se analisar diferentes gerações, porque uma geração provavelmente não compreende FOMO da mesma forma que outra. Também investigar segmentos específicos da atividade turística, como meios de hospedagem, restaurantes, agências, e investigar, por fim, um fenômeno oposto ao FOMO, que é o Joy of Missing Out, o JOMO, ou seja, é a alegria de estar por fora, a alegria de se fazer ausente nas redes sociais. Então, também é interessante investigar esse construto para ver como ele interfere no comportamento do turista. Obrigada a todos pela atenção. E eu fico agora à disposição para questionamentos e demais dúvidas sobre a pesquisa. Muito obrigada. Parabéns, José. Um trabalho, né, bem rigoroso em termos estatísticos, dá para perceber, né? Trabalho com equações estruturais no aspecto do modelo 100, né? Ele é muito mais, vamos dizer assim, mais rigoroso em termos de premissas do que o PLS, embora os dois tenham validade, né? E acho que foi um desafio mesmo em questão de coleta de amostra. Qual o tamanho da sua amostra mesmo? Que eu não lembro. 371 pessoas. Sim. Geralmente, a partir por volta desse número, a gente já consegue realizar o 100, né? E... Mas foi complicado atingir esse número. Imagino. Como Muito. foi para você assim, você já sabia mexer com métodos quantitativos? Você aprendeu durante o processo? Eu aprendi no mestrado, né? A minha dissertação também tem uma metodologia quantitativa e eu fiz alguns cursos sobre PLS. Eu sou mais da área é mais fácil para mim usar o PLS, né? O SPSS, quem rodou especificamente nesse artigo não fui eu, foi o terceiro autor, né? O professor Júlio. Uhum. Mas aí nós fizemos as análises em conjunto, né? Eu não rodei, mas eu analisei também os dados, porque a análise é basicamente os mesmos parâmetros do PLS, né? Que eu já tive um contato no mestrado. Então, o método quantitativo, né? Para mim, eu sou muito mais próximo, né? Desse método quantitativo, como já deu para perceber, eu acho. Então, assim, foi um desafio. O principal desafio foi a coleta de dados, realmente, porque a gente passou Imagino.
mais de um ano com questionário aberto, e teve muito esforço no sentido de atrair respondentes, né? Porque se trata de um construto ainda bem recente, nas pesquisas, sobretudo em turismo, né, que é o FOMO, e aí muitas pessoas ficam meio receosas em responder algo que elas não conhecem, né? E aí eu tive todo esse esforço de mandar, de coletar informações de vários programas de pós-graduação em todo o Brasil, para a gente conseguir uma amostra mais heterogênea em termos de local de residência do turista, do Uhum. respondente, né? Então, entrei em contato com diversos programas, diversos cursos de pós-graduação e graduação em turismo, hospitalidade, áreas afins, né? Para que esse número fosse o maior possível, né? E aí o maior esforço foi realmente nesse momento de coleta de dados. Eu acho que, como sugestão para publicar, talvez no artigo tenha isso, mas que você não mostrou na apresentação, mostrar que você também se preocupou em testar modelos concorrentes a esse seu, né? Diferentes outras relações, para mostrar que o seu tem os melhores resultados, e mostrar também como você tratou a interferência do método do viés comum, né? Como o método Bias, que às vezes tende, desses estudos que trabalham com medidas construtos latentes, né? Das pessoas às vezes tenderem a responder que se espera que responda, né? Então, às vezes mostrar no artigo, porque eles sempre pedem, usa o método 100, principalmente revista internacional, mostrar como foi feito, ou se houve uma preocupação com isso, tá bom? Sim, ok, obrigado. Sim. Mais algum comentário, gente? Professor, você só... Desculpa. Pode ir, Aline. Tá bom, obrigada, Wendel. Primeiro, parabéns, José. Super interessante a temática, né? Eu fiquei aqui, na verdade, só me perguntando algumas questões, porque essa questão do fear of missing out, ele também tem um aspecto negativo, imagino, né? Que é o estresse de você estar o tempo todo presente na rede, se expondo para ser visto. Então, até é interessante vocês colocarem a questão do joy of missing out, porque esse contraponto, né? Mas a minha dúvida foi se vocês chegaram a fazer alguma correlação com variáveis sociodemográficas, como a questão da escolaridade ou mesmo a região, para ver se essa questão de estar presente o tempo todo postando na rede, dizendo, falando sobre o local, também tem correlação com alguma outra variável, né? Eu acho que isso também traria boas, inclusive, implicações gerenciais sobre como tratar esses turistas, ou, enfim, não, como abordá-los em uma situação de prospecção, por exemplo. Mas parabéns, ficou muito interessante. Fui bem com muita vontade de ler o teu artigo. Obrigada, Aline. Realmente a gente não fez essa correlação, né, entre o construto e as variáveis do perfil da amostra, né? A gente só descreveu os itens do perfil da amostra, né? Como, por exemplo, frequência de viagem, frequência com que o turista posta nas redes sociais, qual a rede social mais utilizada, né? Mas é interessante, sim, fazer essa correlação, porque acredito eu que isso seja um hábito mais comum dos turistas mais jovens, né? Que estão mais ligados às redes sociais, que têm mais essa preocupação em estar sempre presente online. Mas também pode ser uma surpresa para outras faixas etárias também, né? Então a gente vai analisar sim essa correlação entre o perfil da amostra para ver se isso se tem validade ou não. Então, realmente, obrigado pelo comentário. Posso... José, eu queria só fiquei curioso, a hipótese que não confirmou, vocês refletiram um pouco sobre essa não confirmação, o que pode ter rolado? Oi, Wendel, deixa eu só verificar qual foi. Assim, entre os hábitos de compartilhamento e o estendido digital. Na discussão, a gente fez alguns comentários, né, que não, dos motivos pelo qual essa hipótese não foi confirmada. E na teoria, a gente achou, nos estudos relacionados a eu estendido digital, né, que já é, diferentemente do FOMO, já é um construto mais consolidado em termos acadêmicos. E aí a gente pensou no seguinte: as razões para o compartilhamento são mais importantes do que os hábitos.
Então, por exemplo, o indivíduo que se faz presente nas redes sociais e se preocupa em estar sempre postando suas viagens para permanecer online e criar para os outros essa identidade de um perfil de viajante que está sempre consumindo, né, viagens e está sempre online, publicando sempre. A razão dele se sentir, né, o motivo pelo qual ele vai postar é mais importante do que o hábito. Ou seja, ele quer se mostrar para os outros como um perfil, né, uma pessoa que viaja bastante. Então, os hábitos não interferem tanto na construção desse eu estilo digital, porque a razão dele ser, a visão que ele vai provocar nas outras pessoas de que ele é um indivíduo que viaja com frequência é mais importante do que esse hábito que ele faz, né, que ele pratica no âmbito online. Então, talvez essa seja uma das razões que possam explicar essa não confirmação dessa hipótese, né? Mas a gente precisa fundamentar melhor com referencial teórico embasado para ter mais robustez, né, nessa argumentação. Ok, obrigado, José. Bom. Então, obrigado, José. Acho que agora podemos partir para o próximo trabalho do Edkel. Por favor, Wendel, compartilha o vídeo do Edkel. Gente, pode ser que a bateria do meu notebook acabe, mas aí eu vou procurar pegar o cabo aqui, tá? Olá, meu nome é Edkel Farias, sou doutorando em hospitalidade pela Universidade Embi, Morumbi. Estou aqui para apresentar o estudo A Gestão do Conhecimento em Hospitalidade como um estudo integrativo. Então, contextualizando, a gestão do conhecimento vai ser essencial na área da hospitalidade, promove inovação, competitividade, sustentabilidade e excelência, além de garantir adaptação e vantagem competitiva. E outro aspecto importante é a absorção e transferência de conhecimento ainda dentro desse contexto. Além disso, né, a gestão do conhecimento vai assegurar a adaptação de hotéis, promovendo a sustentabilidade, longevidade e qualidade de serviço. Então, o programa de pesquisa busca entender, né, como que a gestão do conhecimento tem sido aplicada e estudada na área da hospitalidade nos últimos 5 anos, com o objetivo aí de entender, explorar a intersecção entre gestão do conhecimento e hospitalidade, identificar aí conceitos da gestão do conhecimento que são aplicados no setor. Para isso, né, é necessária uma análise bibliográfica sistemática que ofereça insights para futuras pesquisas e práticas. Então, a justificativa é exatamente essa importância crescente da hospitalidade, né, da gestão do conhecimento na hospitalidade, se mostrando cada vez mais fundamental, tá? E a gente percebe um crescimento muito grande, né, nos últimos 5 anos, um grande destaque na hospitalidade, mas a ausência de uma investigação mais profunda, mais abrangente para entender o estado da arte da coisa. Dentro desse contexto, uma análise bibliométrica sistemática é fundamental para identificar tendências, lacunas e avanços, e assim poder oferecer insights valiosos para futuras pesquisas e práticas e estabelecer uma base bastante sólida de desenvolvimento de estratégia que utilize a gestão do conhecimento como diferencial competitivo na área da hospitalidade. Então, na literatura, no estudo em específico, o nosso foco, né, é a hospitalidade na sua dimensão comercial, que vai ser entendida ali como relação entre anfitrião e hóspede, envolvendo emoções, rituais, símbolos que fortalecem essas interações, e, é claro, uma relação comercial. Então, nessa dimensão, a hospitalidade é uma atividade econômica focada no lucro, baseada na gestão eficiente dos produtos, serviços e atmosfera para proporcionar uma experiência positiva. Então, a hospitalidade, na sua dimensão comercial, vai combinar elementos tangíveis e intangíveis, indo muito além de apenas hotéis e restaurantes, podendo gerar vantagem competitiva e estratégica para organizações nas mais diversas áreas. Tá? A gestão do conhecimento, por sua vez, a gente percebe e entende que é um recurso essencial para inovação, flexibilidade, eficiência nas diversas organizações, tá? Envolve
criação, disseminação e aplicação do conhecimento, transformando dados em informação, né, que vão ser valiosas nos processos decisórios, e abrange todo o processo de aquisição, armazenamento, disseminação, aplicação e geração do conhecimento, e no contexto da hospitalidade, essa gestão do conhecimento vai ser crucial, exatamente para promover competitividade, garantir o uso eficaz do conhecimento e o sucesso sustentável de organizações hoteleiras, por exemplo. Então, foi proposta a seguinte metodologia, né? Uma metodologia de revisão sistemática, onde se trouxe um horizonte temporal dos últimos 5 anos, de 2019 a 2024, né? A seleção da base de dados foram as bases ali que têm uma maior relevância, como Web of Science, Cielo, Escola e Scopus. A filtragem foi ali pela área de interesse multidisciplinar, né? Selecionando artigos da área que abordam gestão do conhecimento e hospitalidade, em periódicos revisados por pares, nos idiomas inglês e português, né? Separando como área temática a gestão do conhecimento em hospitalidade, tá? E a partir disso gerou-se um grupo de artigos, a partir dos quais foram se analisados, identificadas tendências, lacunas e avanços. Então, né, após essa análise crítica para identificar essas tendências, lacunas e avanços, né, houve antes, na verdade, né, uma busca inicial que trouxe 98 artigos, após a eliminação de duplicadas, várias bases, né, verificada a relevância, realmente continha ali hospitalidade e gestão do conhecimento, então 43 estavam fora do escopo, 39 documentos foram selecionados e analisados de modo detalhado, tá? O que resultou, né, ali numa divisão em algumas tendências emergentes de pesquisa de gestão do conhecimento e hospitalidade, em 5 grandes áreas, né? Compartilhamento e transformação do conhecimento, gestão do conhecimento e recursos humanos, vantagem competitiva, inovação e a intersecção entre vantagem competitiva e inovação. Então, no compartilhamento e transformação de conhecimento, foi possível ressaltar a importância desse processo a partir dos diversos atores, vendo-se um crescente interesse pelo tema, mas uma necessidade maior de exploração, né, em outras áreas de gestão do conhecimento. Percebe-se a identificação, captura e transferência do conhecimento como crucial para a inovação e competitividade, em especial no setor hoteleiro, principalmente quando apoiado por tecnologia da informação, tá? Sendo crucial para a competitividade. No contexto de recursos humanos, percebem-se que práticas eficazes da gestão do conhecimento vão aumentar engajamento e satisfação dos colaboradores e é fundamental para o desempenho organizacional, né? Essas estratégias de gestão do conhecimento podem mitigar perda de colaboradores-chave, promover satisfação entre colaboradores. Dentro do contexto de vantagem competitiva, né, é um destaque na integração de práticas de gestão do conhecimento para fortalecer a posição de competitividade das empresas hoteleiras, principalmente quando alinhado ao uso de Big Data, inteligência artificial, ok? Na inovação, percebe-se, né, que a inovação é totalmente impulsionada, boa parte dos estudos vai trazer essa relação inovação e gestão do conhecimento na área de hospitalidade, trazendo mais competitividade ao setor. E, finalmente, quando a gente faz o cruzamento entre vantagem competitiva e inovação, percebe-se que ela pode promover a inovação através da disseminação eficiente de conhecimento, né? E traz uma vantagem sustentável a longo prazo, mesmo, inclusive, em períodos ali de crises como a da Covid. Então, percebe-se na hospitalidade a gestão do conhecimento que integra novos colaboradores, promove inovação, impulsiona a inovação, o desempenho, aumenta a flexibilidade, otimiza fluxo. Quando apoiado por técnicas como o IA e Big Data, isso vai dar um plus muito maior na compreensão ali de clientes, fatores de melhorias, experiências, etc. E, em síntese, né, é essencial para a criação de uma cultura inovadora e competitiva, tá?
e facilita a inovação de produtos, processo de gestão, contribui para a competitividade, promove resiliência organizacional, garante ali que organizações mantenham um desempenho sustentável, ok? E dúvidas, fiquem à vontade de me procurar. Obrigado, Tiquel. O Tiquel ele é aluno, né, onde eu trabalho, né, da Embi Morumbi, então já sei da linha de pesquisa dele, do que ele trabalha, né, e acho que o desafio maior é trazer esse tema, né, gestão do conhecimento, relacionando com hospitalidade, que é um assunto novo, né, e você procura fazer isso com esse trabalho de levantamento teórico, né, a fim de averiguar essa relação. E como, assim, segundo o que você vem pesquisando, como, em síntese, assim, como você vê essa relação entre esses dois campos, Edikel? Legal, pessoal. Então, eu venho fazendo uma pesquisa mais ali na base da Ground Theory, né? Então, a ideia é fazer um casamento entre três grandes áreas. Então, esse é um recorte da minha pesquisa, onde eu estou fazendo uma integração entre hospitalidade, gestão do conhecimento e técnicas de Big Data, de inteligência artificial e tudo mais. Então, como são três grandes áreas, né? Envolve uma pesquisa bastante profunda. No geral, é bastante incipiente, né? Quando a gente olha a pesquisa, eles notam a importância, mas falar assim, vamos desenvolver uma cultura de gestão do conhecimento na organização passa muito longe, tá? Tem tentativas. Então, a ideia é trazer um framework onde eu pego as características hospitaleiras ali dos indivíduos, né? E transformo isso em conhecimento organizacional, né? Então, esse é o core por trás ali da ideia como um todo. Né? Então, assim, a gente vê falar muito sobre gestão do conhecimento, mas levar ali num contexto teórico demais. Né? Uhum, sim, que legal. E você vê também no seu trabalho a questão do anfitrião, do hóspede, como é essa relação na Então, eu geração de acho que conhecimento, né? esse é o grande diferencial, na verdade, porque eles veem mais ali a gestão do conhecimento num contexto mais administrativo da coisa, né? Uhum, Num contexto ali daquela teoria da área da gestão do conhecimento, tratando duas áreas totalmente separadas. Essa é a gestão do conhecimento, essa é a hospitalidade, né? E a gente consegue perceber que essas características hospitaleiras que está ali dentro do contexto daquele conhecimento tácito, né? Se tornar ali um conhecimento explícito que possa ali uhum, repercutir, né, ali para os outros, ou seja, o que as pessoas gostam, o que é o diferencial, o que faz a pessoa se sentir ali acolhida, né? Tipo, não, aquele lugar é mais caro, mas cara, eu cheguei lá, eles pareciam que me conheciam, né? Então, uhum, a pegada é assim, como eu consigo isso em época de Big Data, né? Em época de organizações data-driven, dentro de organizações na área, no contexto de hospitalidade, pensando em turismo, hotelaria e tudo mais, tratar esses dados, esses grandes volumes de dados, e transformar isso em conhecimento que vai alavancar, né, e trazer a hospitalidade como ali um diferencial competitivo, é muito pequeno ainda. uhum, sim, concordo. Mas é um desafio grande, porque Uhum, a ideia inicial era trazer hospitalidade, gestão do conhecimento e as técnicas de IA e tudo mais. Eu acho que as técnicas de IA vai ficar só pós-doc, porque não vai dar tempo, né, de uhum, fechar agora, porque agora eu estou fazendo exatamente o quê? A relação entre o modelo CECI, ali do Takeuchi, e também as diversas etapas de criação, distribuição, armazenamento do conhecimento, ali com características hospitaleiras. E o meu maior desafio agora está sendo exatamente desenvolver uma escala, hospitalidade versus gestão do conhecimento. uhum. José, pergunta, comentário? É um comentário. Parabéns, Edikel, pelo estudo. Eu, pensando numa publicação também, eu sugiro que você utilize o Iramutec para analisar os teus dados, porque seria interessante para auxiliar, inclusive, na discussão dos resultados, na apresentação. Né? O Iramutec dá esse panorama bem abrangente e auxilia na discussão do que você vai encontrar, né? Porque ele permite que você crie nuvem de palavras, cluster, né? Que são aquelas classes temáticas que dividem em temas o que os estudos coletados revelam, né? Em termos
de achados teóricos, então seria interessante para você fazer esse mapeamento mais profundo, né? E pensando também numa submissão à revista, né? Então seria um complemento interessante para a tua pesquisa. Obrigado. Inclusive, né, eu esqueci de passar essa parte, né, a minha pesquisa ela tem uma fase quali, que eu estou trazendo aqui nesse primeiro momento, né, então é uma pesquisa sistemática, só que na sequência eu já começo a parte quant. Então, na parte quant, eu estou usando ali o Bibliometrics para fazer uma análise bibliométrica, né, e a partir disso eu volto ali para mais uma análise quali, a partir de uma sequência de um questionário que a gente está desenvolvendo ali, para finalmente fechar no método Quant, entendeu? Mas sim, esse aí está na minha lista de utilizar aí ao longo do próximo ano. Certo. Mais alguém? Comentário? Pergunta? Não? Então, os trabalhos, eu achei que cada um trouxe uma visão interessante, né? Você vê um trabalho quali, da Aline, da Anne, do outro quant, do José, um teórico, do Edkel, né? Cada um abordando uma problemática da hospitalidade, né? Uns voltados mais aos especialistas da área, né? Outros ao próprio turista, o outro ao aspecto da gestão. Então, foi uma sessão bem diferente, né? Pegando, assim, cada trabalho pegou um aspecto da hospitalidade dentro de um ambiente organizacional, né? De um ambiente, seja em turismo ou em organizações. Né? Também eu trabalho nisso, procuro fazer minhas pesquisas relacionando hospitalidade com o ambiente organizacional, mas especificamente voltado a recursos humanos, né? Então, até que já é uma outra linha. Então, acho que é, é interessante esse trabalho aqui, que a gente consegue trazer esses conceitos de uma área que, às vezes, está num aspecto mais, vamos dizer assim, vindo de outras ciências, consegue aplicar no aspecto organizacional. Então, acho que o trabalho de todos cumpriu esse objetivo de trazer essa relação, né? E traz contribuições, com certeza, para o campo, tá bom? Então, acho interessante, eu gosto de sessões que têm essa variedade de trabalhos, né, de metodologias, de focos de estudo. Acho que cada um consegue ver que a pesquisa não é feita apenas de um jeito, né? Ela tem diferentes formas de se fazer dependendo da nossa proposta e do problema, né? Tá bom, gente? Mais algum comentário que vocês queiram trazer? Não só mostrar como é bacana, e houve uma interação também, né, professor? Porque se a gente observar o trabalho da Aline, quando ele identificou lá as dimensões, a gente olha, por exemplo, o trabalho do José, que atua numa dessas dimensões também, que foram identificadas lá. Então, essa correlação eu achei bem interessante. Acho que foi bacana. Também, exatamente. Isso mesmo. Tá bom? Como temos 3 trabalhos, né? Por hoje terminou. Até a minha bateria do notebook vai dar 5 minutos para acabar. Vai dar certinho, né? E parabéns, estimula vocês a ir para frente e publicar, porque parar no congresso não é suficiente. Assim, é um estágio, tá bom? Tem que publicar, porque isso vai trazer mais espaço, possibilidades na carreira docente, né? Tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado. Se ninguém tem mais nada a dizer, nós podemos terminar por aqui. Isso, obrigado. Também, professor, obrigado, pessoal. O pessoal lá tem. Agradeço ao Wendel, né? Com certeza, que está aqui na assessoria. Obrigado, professor. Lá na sessão que vocês acessaram para entrar na sala, tem a avaliação de sessão. Então, se vocês puderem avaliar a sessão lá, a gente ficaria muito grato, tá? Obrigado, pessoal. Sim. Obrigado a todos. Bom dia. Obrigado a todos aí também.